Jogadores estão fazendo uma missão de invasão. Não seria uma missão de invasão se as portas estivessem abertas. Então a porta está trancada. Você pede pro jogador que controla o ladrão fazer um teste de Thieves Tools. Ele falha. Aí você pede para ele fazer o teste de novo. Ele falha. Aí você pede para ele fazer o teste até ele passar. Porque se ele não passar, a aventura acaba aqui, né? Já viu isso acontecer? Parece ruim, né? Assiste esse vídeo que eu tenho certeza que essas ideias aqui vão ajudar você a mudar essa dinâmica. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. Eu tô sempre procurando maneiras de melhorar meu jogo de RPG ao máximo e aqui eu compartilho com você as coisas que eu aprendo. Nas edições mais antigas do D&D, esse tipo de situação que eu acabei de mencionar não aconteceria, porque quando um ladrão fosse fazer um teste para abrir uma fechadura, se ele não conseguisse, ele só poderia fazer de novo esse teste no próximo nível. Mas nas edições recentes, pelo menos na 5ª edição, não tem nenhuma menção para uma regra desse tipo. Pelo menos eu não vi. Então acontece que em muitos casos, quando um jogador falha algum teste, o mestre pede para ele fazer o teste de novo. Vai, rola de novo. Rola de novo. Esse negócio me incomoda um pouco. Parece meio idiota você ficar pedindo pro cara rolar se você vai falar o resultado mesmo, se ele vai avançar, se não tem consequência. Sendo sincero, eu mesmo não sabia como lidar com isso, não sabia como resolver. E de uns tempos pra cá, eu me deparei com um conceito que se chama falhar pra frente. Eu não lembro bem onde que eu vi. Não sei se foi o cara do Five Room Dungeon, não sei se foi eu vi no The Alexandria, não sei onde que eu vi primeiro. Acho que é uma ideia que tá já difundida, já não sei muito bem a origem dela. Só que eu achei ela muito boa. E aí tem isso e tem uma outra ideia minha que eu, depois mais pra frente, depois que eu explicar essa ideia eu te falo qual é, que eu achei que melhorou muito, acabou com essa dinâmica aí. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que quando você escolhe colocar um obstáculo na sua aventura, ela precisa ter uma consequência interessante caso o jogador não obtenha sucesso. Só faz sentido você colocar um obstáculo, uma dificuldade, se vai ter uma consequência de falha. Se não, para que colocar? Melhor fazer direto. No exemplo que eu falei aí, parecia óbvio que a porta tivesse que estar trancada. Mas em contrapartida, e se o cara não abre a porta? Não tem aventura? Daí você faz o cara repetir o teste até abrir. Pô, que lixo isso, né? A aventura não pode parar, mas em contrapartida, alguma coisa precisa acontecer. E alguma coisa precisa acontecer para os jogadores usarem a criatividade, começarem a jogar. E a impressão que eu tenho, não sou o dono da verdade, é que esse tipo de situação do cara ficar repetindo o teste acontece quando a aventura está organizada de um modo pré-determinado. Como se ela tivesse, assim, o caminho a ser seguido deveria ser esse. Então, ele tem que ser trilhado esse caminho. E aí os obstáculos se tornam apenas empecilhos, como eu mostrei, ficar repetindo o teste do dado. Além do que, esse aí é um dos aspectos que eu acho ruins dessa 5ª edição do Dungeons & Dragons. A videogamização do RPG. Eu sempre digo, cada um joga como quer, como fica feliz e tal. Mas parece meio besta você colocar um desafio se o cara vai poder ficar rolando dado até passar. E também eu acho besta, como eu já mencionei em outros vídeos, vou deixar aqui, o cheque de habilidade, ele é interpretado pelos jogadores que começaram a jogar a 5ª edição, ou que jogam há muito tempo, como um botão no controle do videogame. Na minha opinião, é menos legal isso. Se você discorda de mim, se você acha legal, deixa nos comentários aí. Não, é legal o cara poder só fazer o check de skill. Beleza. Agora, o fracasso, ele pode ficar legal, cara. O cara fracassar pode fazer a sua aventura ficar mais legal. Porque você pode apresentar outras consequências. Você faz o cara avançar. A ideia do fracassar para frente é essa. O cara fracassou no teste. Ele vai avançar, mas com algum custo. E o tipo do custo pode ser o seguinte, por exemplo, no caso do cara falhar para abrir a porta, você pode falar para o cara o seguinte, ó, você falhou, ou você vai fazer muito barulho e você vai abrir a porta, ou você vai quebrar a sua ferramenta de ladrão e você vai abrir a porta, mas você não vai poder abrir outras portas dessa forma. Se você está gostando das dicas até agora, deixa um like, por favor, que você me ajuda bastante. Então você já está apresentando o cara com algumas escolhas que ele pode fazer para superar. A aventura vai andar, ele vai ter que parar para pensar. Então só isso já deixou mais interessante.
Além disso, essa é a parte que eu mais gostei. Acho que essa ideia, a primeira vez que essa ideia, pelo menos eu fiquei sabendo dessa ideia pela primeira vez, foi vinda de um sistema que se chama Blades in the Dark, que é só, acho que todo mundo joga com ladrão. Para falar a verdade, eu nem conheço bem o sistema, só que eu vi muitas pessoas falando sobre ele, e em específico sobre esse aspecto, que são os relógios de progresso. Você tem interesse em saber mais sobre os relógios de progresso? Então vou deixar um link do preço mais baixo que eu achei aqui do Blades in the Dark. Você comprando pelo link, você me ajuda. E essa ideia dos relógios de progresso, eu mencionei aqui no meu vídeo de como você preparar uma campanha de sandbox. Que eu acho que essa ideia é muito boa, ela se expande para muitos usos. Assim, resumidamente, o que é um relógio de progresso? Um relógio de progresso é uma maneira simples e visual de você acompanhar quão próximo um determinado resultado está de acontecer. Você faz um desenho de um círculo e divide em quantas etapas você quiser para que sejam necessárias para se completar esse progresso. E você pode ter um relógio de progresso para falhas e para sucessos, né? Que é interessante. Esse relógio de progresso pode funcionar assim: cada falha dos jogadores faz o relógio andar um passo para frente. Você determina as condições de falha. Por exemplo, uma delas pode ser o cara falhar no teste de abertura de fechadura. Fez um barulho quando ele foi abrir a porta. E aí esse barulho alertou as patrulhas do lugar, e as patrulhas agora estão ativamente procurando por invasores. Elas não têm certeza ainda. Primeira falha. Segunda falha pode fazer com que uma camada de segurança a mais seja ligada no lugar, e assim por diante. Você pegou a ideia, né? Você vai fazendo até completar, e no final, alerta total, ou de repente, se tivesse alguém, se o grupo tivesse atrás de algum alvo ou de algum objeto dentro desse lugar, a pessoa fugiria, né? Um NPC pegaria o objeto que seria o objetivo da missão e fugiria, e caracterizaria de fato uma falha. E a falha tem que acontecer, não tem um jeito só das coisas se resolverem, né? Não tem graça se os jogadores sabem que vão ganhar sempre. E aí, no que diz respeito a sucesso, você pode fazer a mesma coisa. A cada etapa pré-determinada, vamos dizer assim, você coloca marcos para sucesso de uma ação, você pode determinar que o sucesso é alcançado após algumas etapas, né, alguns marcos na sua aventura acontecerem. Você vai pintando o relógio de progresso de sucesso. Assim você pode, de repente, até ficar interessante, você tem uma corrida entre os dois relógios para ver qual vai ser acionado primeiro. E agora uma dica extra. Você pode até sofisticar um pouco, e você pode fazer o sucesso de um relógio cancelar o fracasso do outro. E aí vira uma corrida para ver qual dos dois relógios vai ser completo primeiro, vai se completar primeiro. Já começou a ficar interessante. Você pode aplicar esses relógios de progresso, ou essa ideia de falhar para frente, em diferentes situações. Pode ser quando os caras falharem num teste de abrir a porta, quando falharem num teste de furtividade, ou até mesmo numa interação social, onde precisaria passar num teste de carisma para poder conseguir uma informação ou conseguir mudar a opinião de algum NPC em determinado momento. Aí, se você quiser complicar um pouco mais, se já estiver confortável com essa ideia, depois que você testar uma vez ou outra, você pode colocar alguns gatilhos que fazem automaticamente um relógio avançar independente de falha. Quando determinado acontecimento no decorrer da aventura fizer sentido, o relógio de progresso pode andar. E aí, como eu falei, né, você pode fazer também que os relógios andem para trás da mesma forma, independente de ter uma falha ou um sucesso. Vamos dizer, se os jogadores libertaram metade dos prisioneiros que eram necessários para fazer um ritual de um culto dentro do lugar onde eles estão fazendo a aventura, o culto já não vai conseguir completar o ritual no tempo que eles estavam esperando. Já atrapalhou isso aí, vai demorar mais tempo. Você vai determinar quais vão ser os critérios para o sucesso do culto também. E agora, para você que ficou até aqui, vou dar uma outra ideia, que ela é mais fácil, prática, ela é mais prática ainda do que as outras que eu falei, e que você já pode implementar imediatamente, e eu acho que só isso aqui já vai melhorar. Essa ideia já vai melhorar, você já vai estar na frente de 92% dos caras que ficam usando os cheques de habilidade de forma errada. Se você está numa cena da sua aventura e o jogador precisa de alguma informação, para progredir, ou se ele foi procurar alguma coisa no lugar certo, ao invés de pedir um teste,
Simplesmente passe a informação. Passe a informação. Você vai economizar um tempo desgraçado, a aventura vai andar. E se o jogador foi esperto o suficiente de olhar no lugar certo, ele vai para frente, ele encontrou passagem secreta. Se o cara foi lá, se você falou que o gatilho para abrir a passagem secreta é puxar um livro numa estante, se o jogador disser que ele vai para a estante puxar todos os livros, ele vai conseguir abrir a passagem secreta. Não fica pedindo teste quando não precisa. Se você quer que um NPC passe uma informação para o jogador, não pede um teste de persuasão. Esquece esse negócio de teste de persuasão. Passa a informação. O jogo tem que andar para frente. Se você fizer isso aqui que eu falei, seu jogo vai andar mais rápido. Você nunca mais vai se ver nessa situação idiota de ficar fazendo testes sucessivos de habilidade até o jogador for bem sucedido. Se você gostou da dica, considere se inscrever no canal, deixa um like para mim, indica para alguém que você acha que pode se beneficiar. E muito obrigado e até a próxima.